Então, bom dia, nono ano. Estamos aqui iniciando a primeira aula de História na terceira semana do mês de agosto, infelizmente ou felizmente com a presença de apenas um aluno, porque os demais aí entraram tardiamente, creio que estejam na aula de matemática que atrasou um pouquinho, terminou prejudicando a participação dos demais. Então, nós vamos começar, Vitor e eu, e a partir dessa conversa, aqueles que vão assistir posteriormente, está chegando aqui, Lília, façam aí a correção. Então, Vitor, a partir da leitura do texto, da página 7, quais grupos sociais podem ser considerados, enquadrados nesse conceito? Ou seja, quais são os grupos que podem ser considerados massas? Vou botar o quê na letra A? Acho que tá errado, acho que eu errei aqui. Diga aí. Eu botei a autora Maria Lígia Prado aborda a situação do governo de Cárdenas que assumiu o poder no México. Tu botou isso? Uhum, Pronto. Aí você vai completar, tem um sobrolinha aí no livro? sobrou. Pronto. Depois do ponto você vai considerar assim. Você vai continuar escrevendo assim. Cárdenas considerava como massa a grande população de trabalhadores. Uhum. Cárdenas considerava como massa a grande população de trabalhadores. Porque é justamente essa pergunta. Quais grupos podem ser considerados ou enquadrados ali, encaixados nesse conceito de massa? Então, Cárdenas considerava como massa o grupo dos trabalhadores. Letra B. De acordo com o É, fragmento, que papel Cárdenas atribuía aos capitalistas? deixa eu ver se eu entendo a minha própria letra. O Estado a ser principal instituição é, gestora da sociedade capitalista. Certo. Aí você vai puxar uma setinha. Tu botasse na letra B essa resposta? Uhum. Você vai puxar uma setinha da letra B para a letra C, porque essa resposta aí se encaixa mais na letra C. Porque na letra C ele está perguntando justamente isso. Se havia um conflito de interesses entre a massa trabalhadora e os empresários capitalistas burgueses, qual era o papel do governo no meio dessa briga aí? É justamente isso que você colocou. O papel de conciliador. Tentar conciliar, tentar responder às reclamações, aos interesses de ambos os grupos, tanto da massa trabalhadora quanto da classe capitalista burguesa, os empresários. Na letra B, de acordo com o fragmento que papel Cárdenas atribui aos capitalistas? Aí ele vai dizer lá na Papel quarta linha, está na quarta linha do texto, ó, os capitalistas eram responsáveis pelo crescimento da produção. Seria essa a resposta da letra B. Responsáveis, uhum. o responsável, a classe no singular, responsável pelo crescimento da produção. Por último, segundo, explique os motivos que levaram Juan Domingo e Eva Perón a serem considerados líderes populistas. Botou o que aí no segundo? Ele era populista por defenderem um modelo político baseado no cadê? Personalismo. Boa, certíssimo. Defendiam um governo que enfatizava ali o personalismo, ou seja, a pessoa de cada governante, se destacando como uma figura paterna, o pai da nação, concededor de direitos, né? Então, tudo isso aí pode enquadrar, são os motivos que levam o Domingo e a Eva, Juan Domingo e a Eva Perón a serem governos populistas, que centralizavam na sua pessoa e passavam essa imagem de governos bons, ou seja, aquele governo que sempre concede direitos para agradar a população. Daí o nome populismo. Continuando aí Uhum. na página 8, a gente vai projetar aqui, já chegaram mais algumas pessoas, embora acredite que uma boa quantidade estejam presos lá
aula de matemática que começou um pouquinho tarde e terminou prejudicando a gente aqui. Continuando na página 8, nós vimos os governos populistas e agora vamos ver as ditaduras na América Latina, dos nossos vizinhos espanhóis. Então, aí, a partir da segunda metade do século XX, ou seja, depois dos anos 1950, diversas ditaduras se estabeleceram. Esse estabelecimento, ou seja, esses governos ditatoriais aqui na América Latina, se deu através da junção de fatores tantos de fora, externos, quanto também internos nesses países em que as ditaduras se instalaram. A gente pode citar aí alguns fatores. Guerra Fria. Os Estados Unidos sentiam a necessidade cada vez mais de garantir a manutenção do sistema capitalista, já que a Guerra Fria foi uma briga, a gente já estudou, né, entre esses dois sistemas, capitalismo e comunismo. A Revolução Cubana, que a gente vai ver é o último assunto desse capítulo, fez com que o governo soviético encontrasse aqui na América Latina, né, Cuba, que está aqui na América Central, encontrasse um aliado. Então, o fato de que os comunistas russos conseguiram que Cuba se passasse para o lado deles, deixou os Estados Unidos aí em alerta, de modo que levou os Estados Unidos a apoiar ditaduras que garantissem a manutenção do capitalismo. Ou seja, ele percebeu que os comunistas estavam aí naquela busca por zonas de influência, procurando instalar o comunismo aqui na América, né? Então, tinha essa corrida ideológica aí também. Vitor, Abdias, o Gabriel, o Lilian. Lilian estava por aqui também, está aqui, Lilian. Poderia ler esse segundo parágrafo? Ao mesmo Esse, tempo. ao mesmo tempo, Isso, vai lá. ao mesmo tempo havia interesse dos grupos sociais e instituições capitalistas, camadas altas e medidas dessas sociedades e igreja, em apoiar o governo ditatoriais. O Instituto era garantir estabilidade econômica e segurança contra agitações sociais. Valeu, Vitor. Então, esse segundo parágrafo traz, gente, uma informação que a gente já comentou na aula passada, né? Procurar entender por que tinha pessoas, como o Vitor leu aí, ó, só grupos e instituições, ou seja, os empresários capitalistas, as camadas altas, ricas e médias, a igreja. Por que que esses grupos apoiavam essas ditaduras, né? O medo do comunismo. Ou seja, se não fosse um, o outro sistema se instalaria. Então, ao invés de ser o regime comunista que iria dominar, queria se apropriar dos meios de produção, queria tomar conta das fábricas, que iria acabar com a religião, nesse medo que se divulgava, era preferível uma ditadura do que a instalação do comunismo. Então, um outro sistema seria mais ou menos aquele ditado, né, dos males o menor, talvez muitos fossem direcionados, atraídos por essa forma de pensar. Então, essas ditaduras, algumas práticas comuns entre elas, independente do país em que elas se instalavam, elas praticavam isso, o cerceamento dos direitos políticos individuais, ou seja, os direitos que as pessoas tinham, eles eram cerceados, limitados. Daí o nome, como a gente disse na aula passada, cerca, né? Cercar ali para restringir, diminuir os direitos políticos individuais. Utilização da força, quem era contra, quem protestava era reprimido, preso e tortura, e em alguns casos a morte. E também o fortalecimento, Vitor mencionou isso, né, nas suas respostas lá do governo populista, a gente também tem isso nas ditaduras, o fortalecimento do líder, da pessoa, da figura ali do governante, ou seja, o poder executivo, o presidente, o general, geralmente que assume ali a ditadura. Na Argentina, ao final do governo de Perón, o Perón, como a gente estudou na aula passada, ele com a sua esposa, que faleceu, que foi vice-presidente, né, dele próprio, 2 mandatos. O primeiro mandato ele foi preso, a esposa liderou o protesto, ele foi liberto, conseguiu se reeleger. Tudo isso a gente conversou na aula passada, né? Então, ao final do primeiro governo dele, no ano de 55, uma série de crises econômicas e políticas, os militares interviram, né, para derrubar os governos que se seguiram depois do presidente Juan Domingo Perón, e repelia a ação de grupos socialistas, olha aí. No meio da crise também a gente já estudou isso,
existe a alternativa, já que o capitalismo não é capaz de resolver as crises, existe uma segunda alternativa, que é implantar o socialismo. No meio dessa agitação toda, os militares intervindo, né, na Argentina, o Perón vai ser reeleito para um terceiro mandato, já que na aula passada a gente estudou os dois primeiros mandatos dele. No ano de 73, após o falecimento dele, vai ser o caso de entrar em cena aí nessa política argentina a sua segunda esposa, Isabel Perón, que assume o cargo de presidente dos Estados Unidos. Ela é rejeitada, não tem a mesma habilidade governamental do esposo. Em 76, ela é rejeitada. A Argentina vai viver uma ditadura sobre esses camaradas aí. O primeiro ditador argentino, Jorge Rafael Videla, que vai decretar na Argentina um estado de sítio, ou seja, todo mundo ali está sob um suspeito em ameaça. Os direitos são reprimidos, o parlamento é dissolvido. Enfim, um país que decreta estado de sítio vive uma constante vigilância por parte do governo. Esse é o chamado estado de sítio. Que aí vai passar essa ditadura liderada pelo Jorge Rafael Videla agir livremente na repressão aos inimigos. No estado de sítio, todo mundo é considerado suspeito, então todo mundo pode ser tirado de sua casa para um questionamento, para um interrogatório e tudo mais. Porque no estado de sítio, todo o país está sob constante ameaça e todo mundo é um inimigo em potencial, pode ser um inimigo ali escondido. O Jorge Rafael Videla, que implanta a ditadura na Argentina, ele vai governar de 76, quando ele tira a Isabel Perón, até o ano de 81. Então, 5 anos aí mandando como ditador argentino. Depois dele vai vir outros ditadores, Roberto Eduardo Viola, que vai se envolver na guerra contra a Inglaterra pelas posses das Ilhas Malvinas. A gente vai entrar mais detalhadamente nessa questão daqui a pouco. Nessa briga aí entre argentinos e ingleses pelas Ilhas Malvinas, os argentinos perdem. Essa perda vai aumentar a opinião pública contra a manutenção da ditadura militar na Argentina, já que o ditador, no caso agora o segundo, né, o Roberto Eduardo Viola, perdeu a guerra para a Inglaterra, permitindo que a Inglaterra dominasse ilhas argentinas. Os argentinos não vão gostar da manutenção desse governo. E aí eleições vão ser convocadas. Volta à democracia no ano de 83. O Videla vai ser julgado. No parágrafo anterior aparece o sobrenome dele como Viola. Agora nesse parágrafo aparece como Videla. Vai ser julgado, condenado à prisão perpétua por crimes contra os direitos humanos, perdendo a sua patente militar. Antes da gente adentrar mais nessa questão aí das Ilhas Malvinas, onde os argentinos nessa guerra perderam as Ilhas Malvinas para os ingleses, alguém poderia ler esse último parágrafo da página 8? Talvez Bianca, que chegou agora, Cecília. Alguém poderia ler? Diferentemente, né? Isso. Diferentemente de outros governos ditatoriais, na Argentina, os militares não promoveram. Cortou, Vitor, teu microfone. Vitor, teu microfone cortou. Diz assim, diferentemente de outros governos ditatoriais na Argentina, os militares não promoveram profundas mudanças ou projetos econômicos de longo prazo. O destaque ficou para a repressão e a restituição da ordem. Vai, Vitor, continua. Cadeias de repressão eram extremamente cruéis e envolviam a prisão arbitrária de suspeitos. Continua na página 9, lá. Desaparecimento de pessoas. Desaparecimento de pessoas, interrogatório marcado por torturas físicas e psicológicas, em geral seguida de assassinato. A esquerda foi desarticulada de modo gradativo
no país. Tudo isso, porém, era feito de maneira discreta e sem alardes. Dessa forma, aparentava-se normalidade, o que permitiu, por exemplo, a realização da Copa do Mundo no país em 1978. Valeu, Vitor, mais uma vez. Então, aí duas coisas chamam a atenção nesse último parágrafo da página 8 que continua na página 9, né? Primeiro que ele faz uma comparação dessa ditadura que se instalou na Argentina com outras ditaduras aqui na América Latina. Enquanto algumas ditaduras, mesmo tendo um governo repressor, promoviam mudanças e desenvolvimento, no caso, quando a gente estudar a ditadura no Brasil, a gente vai ver que também foi um período chamado de um milagre econômico, ou seja, de desenvolvimento da economia brasileira, apesar, como já dissemos, de toda repressão imposta nos governos. Diferentemente disso, ele compara aí no parágrafo, a ditadura argentina foi marcada só mais pela repressão, pela violência, do que mesmo pelo desenvolvimento. No entanto, a segunda coisa que chama a atenção é que essa violência ela foi de maneira muito escondida, muito velada. É tanto que até em meio à ditadura foi possível a realização da Copa do Mundo naquele país no ano de 1978. A questão dessas Ilhas Malvinas, que cita aí na página 8, para a gente entender e concluir a aula de hoje, porque eu percebo que vocês não estão tão dispostos assim a participar, só ouvir está lendo. Aqui eu trouxe o mapa para a gente entender melhor essa questão. Então, você tem aí no destaque ao sul do mapa a Argentina em vermelho, e você tem a localização das chamadas Ilhas Malvinas, que em tese deveriam pertencer, pela proximidade do território, já que está no litoral argentino, a menos de um pouco mais de 400 quilômetros, deveria pertencer à Argentina. No entanto, ironicamente, pertencem à Inglaterra, que você está aí ao nordeste do mapa, lá na Europa, distante mais de 12 mil quilômetros, ou seja, 30 vezes mais distante as Ilhas Malvinas estão em comparação à Argentina. Estão 30 vezes mais distantes da Argentina, mas mesmo com essa alarmante diferença de distância, é um território que deveria pertencer à Argentina, mas que é de pertença do reino inglês, pertença da Inglaterra. Para casa, e aí você tem, lá citando o livro, né, na página 8, essa briga do segundo ditador argentino, Roberto Eduardo Viola, onde os argentinos perderam nessa briga as Ilhas Malvinas para os ingleses. Para casa, página 5, de atividades. Até às 10 horas de amanhã, da terça-feira, página 5 do livro de atividades. Bom restante de segunda-feira.